Olá, investidor e investidora! Tá no ar a partir de agora mais uma edição do seu Mover Voices, podcast semanal que tá sempre ao seu lado e que toda semana te apresenta uma voz relevante para o mercado financeiro. Hoje, evidentemente não é diferente e eu conto demais com a sua audiência, com o seu like. Você que nos acompanha nessa transmissão inédita no YouTube, por gentileza, clica aí no nosso joinha, se inscreva no canal oficial do TC, porque eu tenho certeza que esse nosso papo aqui, que vai durar cerca de 60 minutos, vai fazer diferença para você, investidor, empresário, empreendedor, que está aí do outro lado do fone de ouvido. Se porventura você nos acompanha por qualquer agregador de podcast, o seu favorito, Spotify, Apple Podcasts, classifica a gente aí com 5 estrelas, pega esse link e envia também no seu grupo de WhatsApp favorito. Temos um acordo? Então vamos lá. O nosso convidado de hoje é empresário e palestrante. Já foi jogador de futebol e já fez trabalho voluntário. Em 2021, fez parte da lista da Forbes Under 30 como destaque em empreendedorismo social. Hoje é diretor de vendas na América Latina da Databricks e fundador do Vamos Subir. Temos o prazer e a honra de receber nesta edição do Mover Voices, Flávio Valiati. Flávio, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Vini, obrigado você pela oportunidade, todo o time da TC, cumprimento os ouvintes de vocês, agradeço novamente pelo espaço. Falei aqui logo de saída que a gente vai conversar muito sobre empreendedorismo, sobre a sua trajetória, e em off aqui estava te perguntando se você já estava habituado a dar entrevista, porque encontrei muito conteúdo seu. É algo que você gosta? É algo que você sempre quis? Falei que você era jogador de futebol. Jogador de futebol geralmente não gosta tanto de falar assim, né? Conquistar os 3 pontos, ouvir o que o professor tem para falar, seguir, e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória, né? Acho que você mandou bem. Eu, na verdade, sempre gostei de me comunicar. Eu tenho em casa o meu pai, que é uma grande referência de comunicação, uma pessoa que fala super bem, uma pessoa que sempre se esforça a comunicar de forma clara, uma pessoa que sempre estuda. Então, eu vi em casa meu pai sempre se comunicando bem e com outras pessoas também. Então, acho que nunca foi um desejo de, quero ser palestrante, quero ser podcaster ou enfim. Mas foi algo que tem acontecido e eu tenho gostado da oportunidade de, de alguma forma, compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido para inspirar outras pessoas e, por que não, compartilhar algumas das lições aprendidas. A gente vai passar por toda essa trajetória, claro, mas ainda nesse campo da comunicação, a gente tem muito empreendedor, muito empresário que acompanha a gente aqui, e outro dia, trocando uma ideia também com outro convidado, ele comentou que o medo de falar em público, ele se aproxima ao medo da morte, assim, para algumas pessoas. Eu já tinha dado uma olhadinha nessa palestra também, nessa pesquisa, né, melhor dizendo. E aí, eu queria que você falasse aqui para a galera que nos acompanha, como que a comunicação te ajudou enquanto ser humano, nos trabalhos de empreendedorismo social que você faz e também no mundo corporativo, no mundo dos negócios, se comunicar bem, saber vender bem ali uma ideia. Quando você percebeu que isso era importante para você ser bem-sucedido nas frentes que você pretendia atuar? Legal, excelente pergunta, Vini. Acho que antes de falar como isso me ajudou, acho que é importante dar um panorama daquilo que você trouxe da pesquisa. O medo de falar em público, ele se assemelha ao medo da morte para muitas pessoas. Ao mesmo tempo que isso se torna um desafio, existe uma grande oportunidade, porque muitas das pessoas não querem fazer isso. E aqueles que fazem bem tendem a sair na frente. Então, dentro desse panorama, eu entendi que existia uma oportunidade. Eu vi meu pai sendo bem-sucedido em alguns momentos, batendo cabeça em outros momentos por N fatores, mas na comunicação eu vi muitas portas se abrindo para ele. Então, eu entendi que se eu me comunicasse bem, se eu fosse claro, se eu soubesse vender as minhas ideias, muitas oportunidades elas surgiriam. E hoje, quando eu olho para a minha carreira, algumas pessoas dizem que talvez essa seja uma das grandes competências que eu tenho. Não sei se é verdade ou não, mas o mercado vê isso bem. O mercado busca profissionais que saibam se comunicar, que saibam trazer suas ideias, saibam vender suas ideias. Tive uma experiência recente na Databricks, que um VP global veio para o Brasil e a gente estava num evento para 400 pessoas e não tinha um mestre de cerimônia. E me convidaram para ser esse mestre de cerimônia, falando, olha, acho que o Flávio ele vai fazer isso bem. Convite de última hora. Convite de última hora. Flávio, você pode fazer isso? Posso fazer isso, sem nenhum problema. Acho que tomei o risco ali, me preparei. Frio na barriga? Frio na barriga, mas fui. Não tem muito segredo, tem que ir. Mas eu vi como uma oportunidade de me expor
para esse executivo. No final do dia, acho que eu fiz um bom trabalho e ele me disse que eu fiz um bom trabalho e eu ganhei uma exposição interna que agora eu sou o speaker oficial da Databricks, por exemplo. Então, isso traz uma percepção de marca Flávio que é positiva. E a gente tem que entender que o Flávio, o Vinícius, são marcas, são produtos. Como é que você cuida do seu produto? Uma marca que não se comunica com o seu público, ela não vai vender. Se você não vende o seu produto que é você não vai ter mais oportunidade ou em algum momento elas vão se tornar mais escassas. Então, eu acho que a comunicação, pelo menos dentro dos executivos que eu olho, uma boa comunicação é uma das competências de destaque deles. Você falando isso me lembrou quando eu fui estagiário na Rádio Jovem Pan. Eu entrei na Jovem Pan e o meu chefe lá na época falou assim, preciso que você faça tal coisa. Escreva, era para escrever uma lauda lá, que eu escrevesse uma lauda, coisa simples. E ele me deu umas 2 horas. Era muito tempo, porque eu tava começando e tal, mas eu fiz uns 30 minutos, eu terminei, eu pus na mesa dele, e aí tava dando meu horário de ir embora, eu tava indo embora, e ele me encontrou e falou, pô, Vinícius, você não fez o que eu pedi, né? Aí eu falei, não, eu fiz, inclusive eu terminei até antes do que você tinha sugerido ali, né, tinha mandado, tá ali na sua mesa. Aí me deram um toque, falaram assim, olha, não é só você fazer bem, é importante que as pessoas saibam que você faça bem. Eu falei, pô, eu sou jornalista, né? Eu me comunico, então não posso só, quando fizer um bom trabalho, só entregar. Né? Eu acho que é muito diferente de puxar o saco e de você vender uma coisa que você, de fato, não é. Mas assim, pô, se você é bom naquilo que você faz, se você consegue fazer as tarefas que te pedem, a maneira como você envelopa isso e mostra, acho que isso faz diferença no fim do dia, né? Total, porque no final do dia, como você mencionou... O cara achou que eu não tinha feito. Não, achou que você não tinha feito. E muitas vezes a gente faz um bom trabalho, mas se a gente não comunica isso bem, se a gente não vende da forma correta, as pessoas vão pensar que a gente não fez ou não fez um bom trabalho como a gente de fato fez. Então, eu sempre parto do princípio que a gente tem que comunicar os nossos resultados. Tem formas e formas de comunicar. Sempre quando a gente... estilo jogador, né, estende o bom resultado à equipe, ao time. Isso é parte do processo. O futebol me ensinou muito sobre isso. Você não ganha e perde sozinho somente. Você ganha e perde como time. Então, quando você faz algo bem e quer comunicar, você deve estender também, né, aquele resultado positivo para as outras pessoas que estavam envolvidas. Porque senão acham que você é um cara que se vende muito, que tá, enfim, puxando o saco ou querendo aparecer. Então, você tem estratégias no final do dia que vão te ajudar a se posicionar da melhor forma. E as pessoas que se posicionam da melhor forma tendem a ter mais oportunidades. Porque no final do dia, quem não é visto não é lembrado. O quanto a gente está cuidando da nossa marca, do Flávio, do Vinícius, como eu estou comunicando, de que forma, com que frequência. Então, isso é super importante. Não é só entregar o trabalho bem feito, mas comunicar o trabalho bem feito que você entregou ou que você fez. E a gente aqui está entregando um bom trabalho para você que está acompanhando a gente, então deixa o like, brincadeira. É isso. É verdade, clica aí no like que a conversa está só começando. Você falou da sua fase de jogador de futebol. Foi a primeira profissão, imagino, que você pensou em seguir na sua vida. Meu sonho de criança. E aí, assim, quando você percebeu que o sonho de criança, de fato, ele não se tornaria realidade? Porque eu ouvi você conversando em outros podcasts, aquela história, né? Eu acompanhei várias conversas suas pra gente trocar essa ideia aqui. Você jogou no São Paulo, você jogou com o Lucas Moura, que é um cara que tá no Tottenham, assim. Eu acho que você tem que se conhecer muito, né? Tem que ter, muita autocrítica pra pegar e falar assim, bom, tentei, fiz o meu melhor e agora eu vou para a próxima jornada, eu vou para o próximo passo. Como que foi esse processo para você? Assim, teve algum aprendizado lá na época de jogador de futebol que você traz até hoje pro mundo corporativo? Total, acho que tem várias lições. Primeiro que eu fui até uma fase específica, foi uma decisão minha de largar o futebol para fazer um trabalho voluntário, que eu fiz por 2 anos. Então, acabou sendo uma decisão minha, não uma situação onde eu entendi que, não dá pra mim, modéstia à parte, eu ia bem. Acho que eu ia... Você jogava em que posição? Eu jogava de meia. Então, era um cara que, modéstia à parte ia bem, articulava bem, cara, construía bem. Joguei com muita gente que hoje continua jogando no topo. Mas aí eu parei para fazer esse trabalho voluntário. Eu tentei voltar a jogar depois de 2 anos, só que aí eu entendi que não dava para mim. Aí tinha passado aquela fase, a cabeça pensava, o corpo não acompanhava, mas eu tive várias lições. E algumas dessas lições, elas me acompanham até hoje, como a importância de ser disciplinado, né? Tem muita gente que fala, mas eu não quero fazer isso, então eu não vou fazer. Não tem opção.
né? Se você quer ser um empreendedor bem-sucedido, se você quer ser um profissional bem-sucedido, você tem que ser constante. Não é porque eu não quero treinar hoje que eu não vou, não é porque eu não quero trabalhar hoje que eu não vou, eu não posso me dar esse luxo. O futebol ele me ensinou muito sobre isso. Se você faz alguma coisa com consistência, de forma repetida, você vai se tornar um mestre em algum momento. Pode levar bastante tempo, mas a repetição, aquele processo em que você vai repetir todos os dias a mesma coisa, vai te levar à maestria. Então, o futebol ele me ensinou a importância. Se você pega exemplos como o Cristiano Ronaldo, trazendo para o futebol, na minha opinião, não é o cara mais talentoso do mundo, mas possivelmente é um dos caras mais disciplinados, obstinados, que treina, que executa, que vai, repete e se tornou um dos grandes desportistas do mundo. Né? Então, o futebol ele me ensinou muito sobre isso, me ensinou muito sobre trabalhar em equipe, me ensinou muito sobre liderança, me ensinou muito a ser humilde, porque eu venho de uma família classe média que teve bons momentos durante a minha vida, mas desafiadores momentos também. Quando eu saí de casa muito cedo, com 12, 13 anos, fui morar embaixo de alojamento. Saiu pra jogar bola. Pra jogar bola. Então, isso me ajudou a conhecer um outro mundo e a ser um pouco mais grato. Né? E no futebol você tem que ser vocal também, né? Você tem que pedir oportunidade. Eu lembro de um jogo que eu participei, que eu tava no banco de reservas, tava um jogo super desafiador, eu vinha de uma contusão e possivelmente eu não entraria naquele jogo porque eu ainda tava... Você já tava no São Paulo, não? Se eu não me engano, eu não tava no São Paulo, eu tava no Barueri, alguma coisa assim. E eu tava fora, eu tava machucado, eu não ia entrar. Era um jogo que a gente tava perdendo de 1-0, sei lá, 35, 40 do segundo tempo, pedi pra entrar. Entrei, fiz o gol, empatamos e aí a gente, enfim, continuou bem ali nas finais que a gente estava. Se eu não pedisse naquele momento, eu não entraria. E na nossa profissão, no nosso negócio, a gente tem que pedir para o cliente, pedir para os nossos times, a gente tem que, enfim, buscar novas oportunidades e muitas vezes verbalizá-las, porque senão a gente não consegue entregar o nosso trabalho bem feito como você na Jovem Pan naquele momento. Eu vou tentar verbalizar aqui uma ideia que eu tive, fazendo justamente uma analogia com o futebol. Eu tava, para quem tá acompanhando a nossa gravação aqui, essa transmissão inédita, a gente tá gravando logo depois que o Flamengo perdeu o título pro Fluminense, né? Foi 4-0 pro Fluminense e o Flamengo tinha vencido a primeira partida por 2-0. Ninguém tava esperando uma vitória categórica nesse tamanho do Fluminense. E aí, eu tava assistindo os programas esportivos e tal, e aí o Fábio Luciano, que foi um jogador, jogou no Fluminense, no Corinthians e tal, ele falou assim, às vezes o jogador ele precisa de alguma maneira se impor. Então, o técnico no intervalo lá, o Vitor Pereira, acho que ele tirou o Gabigol, tirou um monte de craque do time. Falou assim, qual desses jogadores falou assim, eu não quero sair. Não vou sair. Você tem que respeitar, no fim das contas, se o treinador falar assim, dúvida. você vai. Mas assim, qual recebeu a notícia, tipo, você não volta pro segundo tempo? Falou assim, não, eu volto, eu quero voltar. Então, tô pensando nisso, porque você deu o exemplo agora, né? Eu me lembrei muito quando você falou que tava no banco e pediu pra entrar. Trazendo aqui pro mundo corporativo, eu acho que muitas vezes você quer fazer alguma coisa, ou você não tá tão feliz assim na sua função, mas você não se sente à vontade pra expressar aquilo. É claro, respeitando a hierarquia, oportunidades de outros colegas de trabalho, mas é importante também você deixar claro, né, acho que para os seus gestores, para as pessoas que convivem com você no ambiente corporativo, do tipo, pode contar comigo para lá, sabe? Você acha que eu não dou conta, mas eu dou, confia em mim. E assim, aqui eu já não tô tão feliz, eu quero mudar de posição, quero uma outra oportunidade. Mas não é sempre tão fácil também falar o que você tá pensando, né? Você foi muito corajoso aí em falar pro técnico que você queria entrar no jogo. Sim, mas aí eu acho que tem um processo de construção. Muitas das pessoas que não querem falar, ou não estão performando, ou não têm uma boa relação com o chefe. Eu sempre parti do princípio de ser o melhor profissional que eu podia para a empresa, para o meu chefe e para mim mesmo. Quando você cria isso e você verbaliza de que o seu papel é de alguma forma ajudar a empresa, ajudar o seu chefe e ajudar a si mesmo a crescer, as pessoas já vão entender quais são suas expectativas e qual que é a sua mentalidade de crescimento ali dentro. Então, sempre que eu entro numa empresa, eu tento comunicar dessa forma para os meus chefes, para os meus superiores, para os meus pares, com muita humildade, até para sentir deles como eles recebem. E a partir dali você vai criando um ambiente onde você tem essa abertura. E essa abertura ela é super, super importante para que você construa a sua carreira. Então, recentemente eu tive algumas mudanças internas na Databricks, que uma pessoa do meu time saiu para um outro time e abriria uma vaga. Uma pessoa interna chegou para mim e falou, se isso acontecer,
eu tenho intenção de vir para essa vaga, eu tenho intenção de fazer o que essa pessoa estava fazendo. Foi super bem recebido. Consequentemente, essa pessoa entrou no processo seletivo, não avançou, mas ela nem seria considerada. Então é nossa responsabilidade. E não é só o quero fazer isso, estou pedindo isso, mas por que eu quero isso? Qual é o meu plano para te entregar? Porque por muitas vezes a gente pede algumas oportunidades, pede algumas responsabilidades sem dar o plano de ação. Sempre vai existir um risco quando alguém vai te dar uma oportunidade ou não. Sempre vai existir. É um risco pra você e pra quem tá dando oportunidade também, eu vim pra Dentabricks, eu não era a pessoa mais preparada pro cargo. Eu não era a pessoa que tinha todas as competências. E isso era totalmente alinhado com o que a gente vinha discutindo. Tinham pessoas muito mais sêniores. Mas eu falei, me dá a oportunidade por isso, isso e isso. E esse é o meu plano pra atingir aquilo que vocês querem e eu espero te entregar isso. Super bem recebido. Então a gente precisa não só pedir, mas se estruturar, mostrar o caminho pelo qual a gente vai percorrer para entregar os resultados. Isso é muito, muito legal. E aí, só pra gente fechar esse lance, porque depois eu quero saber o que te motivou a sair do time de futebol, deixar a carreira de futebol para fazer um voluntariado, queria entender esse processo, qual era o seu momento de vida nesse sentido, mas só pra gente encerrar, eu ouço muitas pessoas falarem assim, pô, às vezes no futebol aparece muita oportunidade para você acabar desvirtuando ali do seu objetivo. Então, pô, geralmente quem joga bola ganha muita grana, então você tem baladas, tem várias coisas. Mas no mundo corporativo, não é tão diferente assim. Você tem as festas, você tem os encontros, você precisa manter um mínimo de credibilidade da sua própria pessoa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Tanto no futebol quanto no mundo corporativo. Se você viu ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada, ô Flávio, alguns talentos se perderem por falta de foco, por falta de disciplina, por justamente não conseguir fazer todos os dias, ainda quando você não acorda tão bem, você não tá legal, mas mesmo assim você precisa entregar, por essa falta de disciplina a pessoa não conseguir chegar onde ela tinha potencial para chegar. Legal. Excelente pergunta e eu gosto de falar sobre isso, porque eu joguei com muita gente talentosíssima. Os melhores jogadores que eu botava as minhas fichas lá atrás, que seriam, enfim, os melhores, não se tornaram esses jogadores. Por quê? Porque existe uma grande diferença. Não foi por falta de talento. Existe, e essa é uma das lições que o futebol me trouxe, existe uma grande diferença entre ter potencial e ser uma realidade. Existe um abismo gigantesco que divide essas duas pessoas. Vir de uma geração talentosa como essa que a gente, né, vive ou nasceu conectada na internet, com, poxa, muito mais acesso, não significa que a gente vai ser mais bem-sucedido que os nossos pais, por exemplo. Porque o que vai determinar que esse potencial vai se tornar uma realidade é o que você faz de forma consistente, como a gente conversou, todos os dias. Então, muitos desses jovens talentos que jogavam comigo já tinham uma atitude de sou o melhor, vou virar, serei profissional. Quando não. E dentro desse processo se perderam em alguma das atividades diárias, né? Seja questão física, seja questão emocional, seja questão, enfim, educacional, mesmo no futebol, porque você precisa, enfim, se preparar para o futuro. Então, muitas dessas pessoas, elas se perderam ao longo do caminho. Seja por N motivos, mas eu sempre penso que as pessoas mais disciplinadas, né, quando eu olho para trás, foram as pessoas que chegaram. Foram as pessoas que, de fato, saíram do outro lado e atingiram patamares que ninguém imaginava. Enquanto as pessoas mais talentosas e preguiçosas não saíram dali. Era aquilo e acabou. Né? E vale para futebol, vale para o mundo corporativo, é para vida, vale né? Vale para tudo. Se você... Eu acho que uma das grandes competências dos profissionais bem-sucedidos passa por ter humildade para reconhecer que sim, você pode estar fazendo um bom trabalho. Sim, eu tenho gaps e preciso, né, superá-los. Como eu também tenho a ambição e a disciplina e a obstinação de fazer tudo o que eu preciso para atingir os meus objetivos. As pessoas, elas se perdem no caminho justamente por não ter foco no objetivo final. Ou foco naquilo que vai os aproximar dos resultados naquele momento. Qualquer métrica de distração que esteja envolvida no seu dia a dia vai te afastar dos seus resultados. Então, humildade, disciplina, para mim, são uma das grandes competências. Porque uma pessoa humilde, ela vai aprender qualquer coisa. Você não pode ensinar algo para uma pessoa que é arrogante.
E uma pessoa que é disciplinada, ela vai aprender a fazer qualquer coisa, porque ela está disposta a pagar o preço. Então, para mim, essas são uma das grandes competências dos profissionais bem-sucedidos e aprendi isso, sem dúvida nenhuma, no futebol também. Ó, e aí você falou essa questão da arrogância, né? Pô, realmente, quem já... Teve um gestor que veio aqui que foi o Braga. Ele é um dos maiores gestores que a gente tem no país. O cara, todo mundo fala que é um talento, ele é um talento mesmo. E aí ele tava falando quando ele vai contratar uma pessoa para trabalhar com ele, que ele usa um critério que ele chamou de gente bonice. Ele falou assim, eu quero contratar pessoas de gente boa. Não é só ser legal. Não basta. Mas ele falou assim, o meu business é um business de troca, é um business de conversa. Então assim, eu preciso saber o que você está olhando, a gente vai olhar para o mesmo fator, alta dos juros. Mas assim, às vezes você vê algo que eu não estou vendo. Se eu não tenho a capacidade de trocar ideia com você, eu estou vendo menos. E se eu vejo menos, eu tomo decisões piores. Aí ele falou assim, pô, você já conversou com gente chata? Falou, você não quer conversar, a pessoa fala, você concorda pra parar a conversa. Embora. É igual você trocar ideia com uma pessoa que é muito arrogante. Pra quem tá acompanhando o nosso programa, a gente tem uma boa base de pessoas que tem o sonho de ter o próprio negócio, que tem o sonho de empreender. É um caminho que você já percorreu, né? Ou seja, você empreende, a gente vai falar toda a sua trajetória, a conversa só tá começando, o papo é muito bom. Mas assim, o quanto o fato de empreender, de abrir o próprio negócio, ajuda você também a criar uma humildade inerente. Porque quem tem cliente, no fim das contas, tem chefe, né? Sem dúvida nenhuma. E acho que a pessoa que empreende, ela entende que não existe glamour. Pode existir um glamour falsificado, construído pela mídia ou por qualquer coisa que seja, mas que não é a realidade do empreendedor. O empreendedor, seja social, que é o meu caso, ou qualquer outro tipo de empreendedor lucrativo ou qualquer coisa do tipo, ele vai entender que vai existir muitos desafios. E quando você é exposto a esses desafios como não vou ter caixa para pagar meus funcionários, não vou ter caixa para, enfim, pagar as coisas básicas da companhia, não vou ter caixa para tirar o meu prolabore. Isso te leva para um estado de humildade, de reconhecer que você não é o dono do mundo, por mais inteligente que você seja, por mais talentoso que você seja, por mais bem-sucedido que você foi ou venha a ser, isso te coloca num estágio onde você fala, puxa vida, acho que tem muita coisa que eu posso melhorar, como tem coisas que eu preciso reconhecer. Porque se não te colocar nesse estágio, você não vai conseguir ter sucesso, Não vai ter sucesso. E o caráter do homem e da mulher, ele é forjado nos momentos de dificuldade. As dificuldades, elas existem para nos forjar, para nos desenvolver. As pessoas que atingem o topo, elas não atingem o topo por herança, até podem existir pessoas que atingem, né, o topo financeiro por isso, mas o topo do ser humano, o topo do caráter, o topo da musculatura, só vai existir se a gente passar por desafios duros, que vão ser os mais complexos naquele momento, mas que vão te trazer a musculatura para você aguentar outras porradas lá na frente. Então, acho que é super importante entender e mudar a percepção do desafio, né? Do que representa o desafio. O desafio nada mais é do que uma oportunidade de evoluir, mas é muito difícil reconhecer isso naquele momento. Lá na frente vai fazer sentido. Mas se agora eu reconheço isso, eu vou encarar de uma outra forma. Eu vou entender que aquilo é uma oportunidade para eu ser melhor, para eu não errar de novo, para eu ser mais estratégico, para eu ser mais assertivo. Então, acho que essas experiências, especificamente do empreendedor, quando ele vai lá e coloca a mão na massa, isso ajuda ele a ser mais humilde e a ser um pouco mais grato nas vitórias que se obtém ao longo da jornada. E você tem aí diversos fatores para lidar, né? Quem empreende, eu quero entender muito mais do Vamos Subir, que é o seu projeto de empreendedorismo social, porque para além da questão financeira, que é o que toca qualquer empresa, você precisa, ainda que você não vise o lucro, mas você precisa ter alguma saúde financeira para sustentar o negócio, mas não é só a finança, né? Ou só as finanças, você precisa lidar com o ser humano também. E isso aí não tem bula, né? É muito difícil. Às vezes você vai contratar uma pessoa que vai entender o modelo de negócio, que vai vestir a camisa. Às vezes você vai contratar alguém que só reclama, que não vai entender, não vai valorizar o seu suor, o seu esforço, nunca vai enxergar o projeto que você construiu como parte daquilo. Enfim, são vários fatores aí, diversas variáveis que o empreendedor tem que enfrentar no dia a dia. A gente vai passar ao longo da conversa por alguma delas. Mas antes eu queria entender como você saiu de jogador de futebol para ser voluntário. Boa. Você tinha quantos anos e o que te moveu? Qual ideia foi essa? Eu venho de uma família com base religiosa, né? Nós somos cristãos.
Aprendi desde cedo em casa que servir o próximo, ajudar o próximo, talvez era uma das formas mais efetivas de encontrar felicidade. Meu pai é um grande exemplo, minha mãe também. Então, eu venho de uma base muito religiosa. E a igreja que eu sou membro, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os jovens, eles são incentivados aos 18 anos, largarem toda a sua vida por 2 anos para servir as pessoas em algum lugar do mundo, né? Deixa no emprego, Brasil, deixa emprego, deixa relacionamento. namorada, e você vive aquilo full time, tempo integral por 2 anos. Então, eu cresci com um paradigma. Eu queria ser um jogador de futebol e eu queria fazer esse trabalho voluntário, porque meu pai fez, meus irmãos fizeram. Sempre quis fazer isso. Por isso que eu volto lá no início quando eu falo que foi uma decisão minha. E no momento que eu tava ali, eu tava jogando a segundona do Campeonato Gaúcho pelo Brasil de Farroupilha, bem, conversas com o Internacional para ir pro sub-20 deles. Tinham boas movimentações e oportunidades ali. Mas o meu coração, ele batia mais forte quando eu pensava em ajudar as pessoas. E aí eu acho que isso era uma questão mais familiar, espiritual, qualquer coisa do tipo, e longe de proselitismo. Mas para mim bateu o coração mais forte. Bateu o coração mais forte me dizendo que aquilo era a melhor coisa que eu poderia fazer para minha vida. E sem dúvida nenhuma foi. Porque ali eu aprendi humildade, aprendi a servir as pessoas, aprendi que a alegria do ser humano, de fato, ela está em servir alguém. A grande felicidade está em o que você entrega, não o que você recebe. Então, para mim, foi um game changer, foi assim, divisor de águas. E acho que muitas das coisas boas que têm acontecido na minha vida, pós esse trabalho ou pós o futebol, se dão por esse trabalho voluntário que eu fiz. E como que foi esse trabalho? Foi em outro país? Foi no Paraná, fui para Londrina, passei por Londrina, Cascavel... Você ficou rodando o Paraná? Rodando o Paraná como um todo, Maringá, Pucarana. E é um trabalho literalmente de ajuda humanitária. Você tem um viés espiritual, onde você quer ajudar as pessoas a terem uma família mais estruturada, relacionamentos melhores, mas tem também um viés muito grande de como é que eu alivio as dores das pessoas, por qualquer que seja a dor. Então, é um trabalho que você sai 10 da manhã de casa e volta 9 da noite, batendo de porta em porta, tentando levar mensagens que tornem a vida dessas pessoas melhor. Pô, imagino que você tenha visto várias histórias. Coisa. Tem uma que você pode contar? Uma que te marcou mais, que você se lembra? Cara, eu acho que tem algumas. Teve basicamente um jovem que a gente encontrou, que era um jovem que os pais tinham se separado. Nessa separação, a estabilidade financeira que eles tinham, que já não era muito grande, foi por água abaixo. Tudo mudou na vida dele, não tinha nenhum tipo de esperança em relação a com quem eu fico, para onde eu vou. Ele estava num ambiente de brigas constantes, e à medida que a gente começou a conversar com ele e discutir uma percepção de mundo diferente, ele optou por seguir algumas daquelas coisas. Entrou para a igreja, né, no caso Sim. ali, enfim, e anos depois ele estava fazendo o mesmo trabalho que a gente como um missionário. Nossa, né? sensacional. Ajudando outras pessoas, voltou, casou, tá super bem estruturado, família, educação, porque não é só um trabalho religioso, tem um trabalho educacional também. Né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, só para você ter uma ideia, a gente tem um fundo, né, de crédito estudantil para membros da igreja. Então eu paguei a minha faculdade com esse fundo de crédito estudantil. Pô, legal, com hein? 0,1% de juros ao ano, justamente para estimular. Então a gente fala muito sobre autossuficiência. Então tem uma mensagem de autossuficiência por trás. Como é que você, Vinícius, não depende dos seus pais, não depende de terceiros para ser bem-sucedido? Como é que você assume esse papel de protagonista na sua vida? E é muito do que a gente acredita, não só na igreja, né, mas eu, Flávio, como vida também. E essa foi uma história super legal, porque é um jovem que tá super bem, super direcionado, trabalhando em empresa de tecnologia, e mais do que isso, é um bom ser humano, é um cara que tá retribuindo um pouquinho do que ele talvez recebeu lá atrás. Pô, sensacional, porque no fim das contas eu acho que é muito difícil. A pessoa fala assim, não, é um grande profissional, mas é uma péssima pessoa. Não tem como você desassociar uma coisa da outra, né? Não, e da mesma forma como a gente não pode falar de plano de carreira, eu não acredito em plano de carreira, eu acredito em plano de vida. Né? Eu também não acredito em bom profissional, acredito num bom ser humano. O bom ser humano pode ser um bom profissional. Né? O bom profissional isolado,
né, sendo bom, ele talvez não vai ser um bom ser humano. Então, eu acho que as coisas elas têm que estar muito bem conectadas e eu sempre procuro talentos e pessoas que tenham essa correlação. É um bom profissional? Ele é competente tecnicamente para fazer o trabalho que ele foi contratado para fazê-lo? Legal, mas ele é um bom ser humano? Quais são os valores? O que ele acredita? Né? O que move essa pessoa? Eu acho que está tudo muito conectado, porque não existe o Flávio, vamos subir, Databricks, marido, pai, existe o Flávio. Nesse momento a gente está falando de Databricks, está falando de religião, está falando de vamos subir, está falando de vida, a gente está falando de um monte de coisa. Não tem como o Flávio ser um aqui e lá fora um outro. E a gente está entrando num mundo que está tão conectado que a gente não consegue desmistificar o que é um ou outro. É isso. Então, a gente precisa buscar profissionais cada vez mais conectados com a essência não só do negócio, mas da nossa visão de mundo também. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu achei muito legal o que você comentou, até porque no dia a dia, aqui mesmo, dentro do TC, a gente lida com muitas pessoas, a gente conversa com vários executivos de mercado, e a sensação que eu tenho conversando com essa galera que é muito inteligente, que contrata pessoas, que... Eu não sou essa pessoa inteligente. Pô, pelo amor de Deus, que faz assim, a economia girar. E quando eu digo economia, no fim das contas, você está lidando... Quando eu cheguei no TC, o meu antigo chefe aqui perguntou, o que é uma empresa? Puta, me tremi inteiro, o que é uma empresa? Aí no fim das contas ele me explicou, processos e pessoas. Não existem processos, não existem pessoas. Então você está lidando com famílias, né? Pô, você pode ensinar essa pessoa a ser boa tecnicamente. Você consegue, você pode pagar um curso para ela, você pode se dedicar muito tempo ao lado dela. Agora, como que você vai moldar o caráter de uma pessoa que chega com 25, 26, 27, 30, 40, 50 anos? Esse caráter já tá moldado, né? Tá moldado. A pessoa ela até pode mudar, mas ela tem que querer mudar. E às vezes dá mais trabalho do que ensinar tecnicamente pra pessoa, né? Eu parto do princípio de que caráter a gente não ensina. Competências socioemocionais também a gente não ensina. O que vai ensinar são as experiências que essa pessoa tem no emprego e na vida. Porque soft skills, elas só se desenvolvem se elas são expostas a situações de confronto, que vão estimular aquelas competências. A competência técnica, não. A competência técnica, você com um certificado, com horas ali, né, na frente do computador ou para desenvolver aquela competência, você consegue. Agora, soft skills, somente através de experiências. E as pessoas elas só têm experiências se elas se permitirem serem expostas a essas experiências. Então, aqui que está o grande jogo. Por isso que soft skill está sendo tão demandada. Porque não é tão fácil desenvolver e mensurar o quão resiliente ele é numa escala de 0 a 10. Não dá pra falar se eu não conhecer a vida dessa pessoa. Pois é. Entendeu? É. O quão criativo ele é. Não sei, me conta quais os problemas ele resolveu. Quão comunicativo ele é. Me coloca pra falar comigo. Entendeu? Diferente de o cara, o homem ou a mulher, o quanto ele conhece de Excel. Ele sabe fazer... você dá um teste lá, Exato. Você afeta. Resolveu. Entendeu? Então, por isso que soft skill tem sido tão demandado hoje em dia. Nossa, isso é muito legal. Agora, você tinha 20 anos? Voltei desse trabalho voluntário com 20 para 21. E aí, qual que era a sua ideia de vida? Porque eu queria voltar a jogar futebol. Mas você estava estudando? Cara, não, assim, meu plano A era... Voltar a jogar futebol, mas deixa a partida ia bem, mas, cara, aí a perna não tava acompanhando. Mas você sabe que às vezes, cara, eu sempre joguei, tanto na Jovem Pan, CBN, que foi outro lugar que eu trabalhei, aqui no TC também, tirando o Cezinha, que tá cortando a câmera aqui, que joga bem, só joguei com perna de pau. Aí um dia eu peguei e falei assim, mano, o dia que eu tiver minha empresa, na contratação, eu vou perguntar, você joga bem futebol? Porque Senão a gente vai correr errado com os caras. Não, mas na CBN a gente tem um campeonato que é contra outras empresas de comunicação que cobre esporte também. Eu não era do time de esporte, mas o time de esporte era tão ruim que o pessoal me chamava pra jogar. Não que eu seja muito bom, não, mas assim, passo. Cara, a gente levava um cacete, meu. Mas imagina Sport eu trabalhando TV, com Band tecnologia. News. Nossa, é verdade. Os devs, os caras jogando bola. Não dá, enfim. Mas eu acho que é uma boa... Eu sempre faço essa pergunta. E aí, gosta de bola ou não? Você pergunta? Eu pergunto, brincando eu gosto. Só pra conhecer, mas futebol é gostoso. E quando foi
que mudou, assim, o gatilho na sua ideia do tipo, pô, não vou mais ser jogador de futebol? Cara, assim, à medida que você vai assumindo novas responsabilidades e se expondo, né? Eu vou sempre falar de se expor. Eu conheci a minha esposa, que naquela época era minha namorada, queria noivar, já conhecia ela desde moleque, né? Desde 15 anos, e eu tinha, até por uma família mais tradicional, eu queria casar, eu queria constituir uma família. Eu sempre venho de uma família de 5 filhos. Então, eu desde criança aprendi a importância da família. E foi dentro de casa que eu aprendi muitas das coisas que hoje eu aplico, né? A minha formação de caráter se deu em casa. Então, eu entendo, na minha concepção, a importância de construir uma família. Cada um faz o que quer. Você pode escolher ser solteiro, tá tudo bem, mas eu queria ter uma família. E naquele momento que eu não consegui voltar a jogar futebol, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Ali foi um estalo. Quero casar, quero constituir uma família. O que eu preciso fazer? E aí eu comecei a olhar para o mercado e eu tive uma pessoa super importante na minha vida que me introduziu para uma oportunidade numa empresa que eu me tornei sócio depois, que foi a Santo Digital. Então eu acabei caindo em tecnologia muito de repente, mas o estalo foi nesse momento que eu falei, puxa, quero casar, quero constituir uma família, não sei nem por onde começar, porque eu não tinha nenhum tipo de background profissional na minha cabeça. Obviamente que eu volto depois pro futebol e pro meu trabalho voluntário e começo a pegar algumas coisas que me ajudariam nessa construção do Flávio profissional fora do futebol. Mas até então, na minha cabeça, eu só sabia jogar bola. Né? E aí foi quando a gente começa, né? Quando eu começo a me expor mais, quando eu começo a estudar, quando eu começo a me dedicar 200%, muito mais do que a média que estava ali comigo, e eu vi as coisas começarem a dar certo. Aí você entra nesse mundo da tecnologia e, em paralelo, você cria o Vamos Subir, o seu empreendedorismo social, né? Esse projeto de empreendedorismo social é em paralelo? Como que surge isso? Eu entro nessa empresa de tecnologia que se chama Santo Digital, que é um dos maiores parceiros da Google hoje. Lá naquela época eu fui o 4º funcionário da empresa, sem nenhum tipo de expectativa, experiência. Eu precisava de um emprego porque eu queria casar. Só que eu fiz uma coisa boa na entrevista. Uma coisa boa. Quando o Cláudio me entrevistou, eu falei, Cláudio, o que vai determinar o Flávio ser bem-sucedido dentro da Santo Digital? Você perguntou? Perguntei para ele. O que é sucesso daqui a um ano? Ele falou, Flávio, a gente é o parceiro número 10 da Google no Brasil, na América Latina, eu quero ser o parceiro número 1. E para ser o número 1, a gente precisa crescer, a gente precisa vender, precisa ter mais clientes. E eu estava entrando numa área de vendas, especificamente. Eu falei, Cláudio, só para ver se eu entendi. Se daqui a um ano, né, eu trazer mais cliente, trazer mais receita, tentei quantificar um pouco mais ali, é isso que vai me tornar bem-sucedido. É isso? É isso. Aquilo para mim foi game changer, foi um divisor de águas, porque eu fui todos os dias para Santo Digital sabendo o que eles esperavam de mim. E por muito tempo a gente coloca tempo e energia em coisas que não nos aproximam dos nossos resultados. Então, quando eu vou todos os dias para o meu emprego sabendo o que eu preciso entregar e como vão me mensurar para me dizer se eu sou bem-sucedido ou não, eu sei onde colocar minha energia, ou eu sei onde redirecionar. E a partir dali a gente cresce. Meu primeiro trimestre a gente se tornou o primeiro parceiro da Google, o parceiro número 1 no Brasil, depois de 2 trimestres América Latina, depois ganhou um prêmio global, e a gente começou a crescer. Essa empresa de 4 funcionários. 4 funcionários, eu saí, tinha 70 quase. Né? Me tornei sócio da empresa 1 ano e meio depois, pedi para me tornar sócio 3 vezes, 2 foram negativas, na terceira, pelos resultados que eu estava dando, ele falou, beleza, vou te colocar como sócio, me colocou no estatuto social, fui parte daquilo, cara, que legal, virei gerente. Pra virar sócio. Eu pedi, porque eu entendi que eu tinha representatividade no que eu estava fazendo. E quando eu olhava para os meus pares e outras pessoas, as pessoas não tinham o mesmo nível de engajamento que eu tinha. Tanto de execução, de construção. De vestir a camisa mesmo. De vestir a camisa, de forma bem simples. Mas, pô, Flávio, como é que a gente veste a camisa? No final do dia, eu acho que a gente tem que buscar ter a mesma cabeça do dono da empresa. Se a gente para pensar em como o dono pensa o negócio, a gente consegue entender várias das variáveis, de onde ele veio, porque ele está fazendo aquilo. Ele cuida do negócio como se fosse dele. Só que muitas vezes os funcionários não.
Então eu comecei a entender e olhar para o Cláudio como ele tomava decisão, como ele gostava, como ele cuidava daquele negócio. E eu comecei a ter o mesmo comportamento. Você tinha um carinho ali com aquela operação, né? Tinha, porque foi minha primeira oportunidade e eu vi as coisas dando certo. Mas como é que a gente de fato pensa além? Trabalho com vendas, né? Como é que eu posso pegar esse processo comercial que leva 10 dias, por exemplo, e eu otimizo para 7? E o quanto isso vai me trazer de receita adicional? Como é que eu mudo esse processo de resposta a cliente no primeiro contato de 6 horas para 2 horas e o quanto isso pode aumentar a receita da companhia ou diminuir o custo operacional? Trabalho com contas a pagar, leva 15 dias para pagar um boleto. Como é que eu otimizo esse processo? Quando você faz isso, você está pensando com a cabeça do dono. E naturalmente, você vai ter mais oportunidades. E aí, para mim, começaram a surgir várias oportunidades e eu comecei a gostar daquilo. Porque eu comecei a ver um pouquinho mais de dinheiro, eu comecei a ver um pouquinho mais de oportunidade, eu comecei a ver um pouquinho mais de desafios e de evolução, de conhecimento sendo adquirido. Então, ali para mim, foi uma super oportunidade, foi quando eu começo a criar o Vamos Subir para falar, pessoal, tendo a atitude certa, você pode acelerar. Porque eu tive muitas pessoas que me ajudaram nesse processo. E aí eu crio o Vamos Subir para trazer os mesmos executivos que foram importantes para mim lá no meu início, para compartilhar também com outros jovens que tinham e têm os mesmos desafios que eu, conselhos para eles acelerarem. Deixa eu ver se eu entendi bem aqui. Quando você cria o projeto Vamos Subir, que aliás o nome é muito bom, você que pensou no nome? Sim. O nome é muito legal. Foi basicamente assim, galera, eu conheço aqui uma turma mais jovem, eles têm sonhos, eles têm objetivos, vocês me ajudaram, executivos já de sucesso, por que vocês não conversam com eles? É isso aí. Tal qual uma mentoria para ajudar essa turma aqui. E esse pessoal que já ganhou muito dinheiro, que já tem uma carreira estabelecida, é uma maneira também, deles devolverem um pouco para a sociedade o que eles já ganharam. É isso aí. No final do dia, o Vamos Subir, ele tem a intenção de retribuir para a sociedade um pouco do que fizeram por mim. Assim como eu tive bons mentores, pessoas que me expandiram a visão, que me ajudaram e que me potencializaram, eu entendo que é minha responsabilidade retribuir para outras pessoas. Para esses jovens que têm os mesmos desafios que eu ou tiveram os mesmos desafios que eu. E o Flávio não é o professor, eu sou o facilitador para conectar esses mentores, executivos, profissionais que têm vivência com profissionais que têm sede. É basicamente isso. E uma das coisas que a gente entende que faz muito sentido é que é fácil aprender por exemplo. É fácil aprender por alguém que já realizou. É fácil aprender por referência. Então, quando eu trago referências e mostro que existe um caminho, histórias reais a serem percorridas ou que foram percorridas, eu inspiro esse jovem e eu mostro que é possível. Porque quando eu olho para um executivo, presidente de uma empresa, está muito distante. Porque eu não consigo me comunicar com ele e eu não sei a história dele. Mas quando eu trago esse executivo daqui para cá com esse jovem, é poderoso. É poderoso. E uma das coisas que a gente tentou fazer desde o início foi focar em soft skills. As soft skills, elas transformam a vida dos jovens. Que dá pra gente traduzir como umas habilidades. Habilidades socioemocionais. 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 Resiliência, criatividade, comunicação, energia. Tudo isso são competências inerentes ao ser humano. A gente já tem isso, em maior ou menor grau. Se eu intensifico e me desenvolvo aqui, eu vou conseguir desenvolver qualquer competência técnica. E aí porque eu tenho a mentalidade. E aí vamos subir, né? E aí a gente vai subir. E aí a gente vai entender que eu preciso adquirir cada vez mais conhecimento técnico. E conhecimento técnico é premissa. Não é diferencial competitivo. Pode ser em determinado momento, em determinado cargo que você atinge. Mas principalmente no início de carreira, é mais sim do que não. É falar mais sim, quero, me dar o desafio do que não é pra mim. É buscar desenvolver essas competências socioemocionais que vão passar principalmente no início de carreira, com curiosidade, com energia, com disposição, com comunicação também. É uma questão de postura, né? Postura. No final do dia volta, quais são as dicas básicas de uma entrevista? Vai voltar nesse básico. E à medida que você cresce, evolui, você entende que existe muito mais aqui também para ser desenvolvido. Ô Flávio, mas parece assim,
que é um projeto que não dá dor de cabeça nenhuma. Eu sei que não é. Mas você fala assim, pô, você chama pessoas bem-sucedidas para elas devolverem um pouco para a sociedade do que elas já conseguiram. Teoricamente, você está oferecendo para esses jovens acesso a pessoas, homens e mulheres do mercado que eles não teriam acesso sem a sua ponte. Pô, uma coisa maravilhosa. Mas no dia a dia, quais foram os desafios que você encontrou para fazer essas conexões? Primeiro desafio é conseguir justificar para sua esposa que você vai montar um negócio social onde você vai botar grana inicialmente, assim como todo e qualquer empreendedor e negócio, e que você vai passar mais tempo fora de casa para ajudar os outros. Acho que construir essa visão dentro de casa com as pessoas que estão junto com você, seja esposa, seja, enfim, parceiro, sócio ou qualquer coisa do tipo, é um super desafio. Outros desafios é o tempo que você gasta para tirar do papel uma iniciativa. Hoje a gente tem mais de 100 mil jovens no projeto. 100 mil? 100 mil jovens. Tá no Brasil inteiro? Tá no Brasil todo. Brasil todo. Os nossos programas, que são 5 programas, eles passam por programas que vão desenvolver habilidades socioemocionais, programas mais inspiracionais com os executivos, programas que vão passar por dar um pouco mais de ferramental para esses jovens, como descoberta de propósito, escolha de carreira, construção de currículo, e tem programas que vão introduzir carreiras específicas como vendas, marketing, gestão de pessoas, tecnologia e tantas outras coisas. Então, tirar do papel, né, essa iniciativa e escalar para 100 mil jovens exigiu tempo, dedicação, planejamento, recursos. Hoje o Vamos Subir, no final do dia, mesmo sendo um negócio social, ele depende mais do Flávio do que capital de cliente recorrente que a gente tem. Então, é a forma de fato como eu encontrei para retribuir, né? E aí você tem todas as questões de qualquer empresa legal que é aberta, como contabilidade, jurídico. E é mais complexo ainda quando você é uma ONG, que é o nosso caso. A gente tem um estatuto de ONG. Então, governança, transparência, cara, são coisas muito complexas, né, de rodar. Ao mesmo tempo que eu toco a minha carreira, né, em tecnologia como executivo. Então, é um desafio gigantesco. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas... Respondeu, não é tão fácil assim, não é tão fácil, não é tão fácil, até porque... Eu imaginei que não era fácil, que não é assim um mundo colorido, um céu de brigadeiro. Mas eu imagino que todas essas dificuldades também, e o fato de você saber que impactou a vida de várias pessoas que sem o Vamos Subir possivelmente não teriam o desempenho profissional, não chegariam onde estão hoje, isso deve ser bem gratificante, né? Deve ser uma sensação impagável, né? É impagável. Na verdade, eu tenho algumas teorias de vida. Eu acho que a gente nunca está 100% em todas as áreas da vida, né? Note que a gente tem a área espiritual, física, emocional, financeira, relacionamento, profissional, educacional, só que eu falei 7 áreas. A gente nunca vai estar 100% em todas elas. Para mim, o Vamos Subir é a minha válvula de escape para sempre lembrar que o Flávio é bom. E não é porque o Flávio é bom, competente. O Flávio é um bom ser humano. O Flávio está entregando algo relevante. Então, quando as coisas não estão boas no meu trabalho, ou na minha vida, ou no meu emocional, eu olho para isso como um porto seguro para falar, caramba, eu faço coisas boas, eu estou ajudando. Eu lembro dos feedbacks que eu tive. Então, no final do dia, isso tem me ajudado a vencer os meus desafios. E quando eu olho para feedbacks como esse programa mudou minha vida, através desse programa eu consegui um emprego, através desse programa eu consegui um aumento salarial, através desse emprego eu consegui mudar de casa e tirar minha família da comunidade onde eu moro. Isso é impagável. Ah, mas Flávio, você poderia ser mais bem sucedido lá, você poderia estar... Cara, não importa. A minha concepção de sucesso ela é outra. E a minha concepção de sucesso passa pelo legado que eu estou deixando, né? A Michelle Obama ela fala que o sucesso ele não é medido pela quantia de dinheiro que você tem, mas pelo impacto que você tem na sociedade. Qual é o meu impacto? O que eu estou deixando? O que eu estou construindo? O quanto eu estou tornando a vida das pessoas melhor ou mais leve? Esse é meu propósito. Se eu estou fazendo isso bem ou não, é uma outra história. Mas comigo eu estou bem. Isso é importante. Acho que à medida que a gente vai crescendo e evoluindo, você para de se preocupar com o outro, com o que vão pensar de você. Ah, mas o Vamos Subir poderia estar em outro estágio. Tudo bem, poderia, mas eu estou bem. A gente vai chegar lá. Mas eu estou conciliando um monte de coisa e nesse meio tempo eu estou me sentindo bem. Porque eu estou aproveitando a jornada. Muitas vezes a gente está olhando só para o objetivo final.
onde eu vou chegar? O Flávio quer ser um presidente de empresa. Se eu não aproveitar a jornada até me tornar um presidente, eu não sei se vai acontecer ou não, eu vou ser infeliz. E aí eu vou chegar lá, quando eu me tornar um presidente, se isso acontecer um dia, eu vou falar, caramba, não era o que eu queria. Como eu posso mudar daqui a pouco? O mais importante, na minha opinião, é a jornada. E a jornada que o Vamos Subir me proporciona, ao mesmo tempo que eu construo a minha jornada familiar, a minha jornada espiritual, a minha jornada profissional, Vamos Subir, cara, eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu tô impactando as pessoas. E isso é o que se paga. Meu, que sensacional, porque vai muito além da grana, vai muito além da finança. Vamos subir, imagina, nem te dei retorno financeiro, não é pra isso. Só tomo na cabeça, só tomo na cabeça, é verdade. É verdade, mas cara, se paga. E isso é muito, muito legal. Pra quem tá ouvindo aí, a gente certamente tem muitos pais que estão acompanhando o nosso programa, jovens também, eu até te falei fora do ar, né, que a média de idade, a maior faixa que ouve, que acompanha o Mover Voices, está entre 25 e 45 anos. Então eu imagino que tem uma galera ali que certamente conhece alguém que tá nesse momento tentando se descobrir profissionalmente. Se a pessoa quiser acessar o Vamos Subir, como que essa pessoa tem que fazer? É pra todo mundo? Pra todo mundo. Obviamente que a gente tem um público mais jovem, a gente chama de entry-level job, né? Que é aquele trabalho de entrada. Eu tô entrando no mercado de trabalho. Esse é o público principal. Jovens de 22 a 28 anos, dependendo do estágio, o cara com 25, 26, ele ainda tá entrando no mercado de trabalho. Sim. Mas é aberto para todo mundo, principalmente os nossos programas mais inspiracionais que são online, né? Que são os Executive Talks, CEO Talks, quando a gente traz sempre 2 presidentes de empresa para trazer suas perspectivas de presidentes. Legal. Então, todo mundo está convidado e aí tem alguns programas que são um pouquinho mais direcionados. Mas para quem quiser acessar, é só acessar www.vamosubir.com.br ou nosso Instagram, que está se tornando um canal cada vez mais forte, que é vamos.subir. Ah, legal. Então tá aí, ó, pra quem quiser conhecer mais e melhor, pô, legal demais, parabéns pela iniciativa. Em paralelo ao Vamos Subir, projeto de empreendedorismo social, você toca a sua carreira executiva também. Sim. E a gente parou a sua carreira executiva justamente no momento em que você cria, né, o Vamos Subir, o empreendedorismo social aqui, mas depois, no mundo corporativo, quais foram seus próximos passos? Porque hoje você faz parte de uma empresa que não é exagero falar que tá todo mundo olhando para ela. Quando eu fui pesquisar, até comentei, tem uma matéria do Isto É, que fala que a empresa que você trabalha hoje, que eu citei aqui, né, falei em português, Databricks, ela tá sendo avaliada antes do IPO, né, hoje o preço de mercado dela é 38 bilhões de dólares. Como você chegou nessa empresa? Legal. Tive passagens, né, vou contar bem rápido aqui, depois que eu saio da Santo Digital, vou para Salesforce, que é uma excelente empresa. Gigantesca. Vou para Zendesk, que também é uma empresa de software muito legal, e vou para Zoom, ser um dos primeiros funcionários para montar a operação da Zoom no Brasil. Na época da pandemia você estava na Zoom, pandemia, que bombou, né? Bombou, e ali estava muito conectado com a minha causa de vida, né, em impactar, em ajudar o mundo naquele momento delicado, e venho para Databricks, que é uma empresa de dados, AI e Analytics. Então, dados, inteligência artificial e tudo que é inteligência de dados em uma única plataforma. É um produto muito legal, uma solução muito legal, que no final do dia tem ajudado empresas a gerenciarem todos os seus dados, todos os seus tipos de dados, gerando insight para os seus negócios e criando também os seus modelos de AI para prever comportamento e melhores ofertas para os seus clientes, dentro de vários casos de uso. Porque o papel da AI é coletar informações, né? Coletar os dados, entender padrões e então fazer projeções. Então, Databricks tem esse valor de mercado muito pela capacidade que ela tem de democratizar o uso dos dados AI e Analytics. Por muito tempo, o uso de inteligência artificial estava restrito a grandes corporações e governos. Hoje, qualquer empresa que tenha, né, geração de dados, e todo mundo gera dados hoje, uma conversa no WhatsApp, uma fatura ou uma nota fiscal emitida, são dados. Mas como é que eu crio relações entre eles? Como é que eu entendo que o Vinícius, aquele que acessou meu app e que comprou na loja física, é o mesmo, e como é que eu entendo o seu perfil de cliente para então sugerir melhores produtos, sugerir melhores ofertas, personalizar a jornada dele? Então, a gente tem ajudado
as principais empresas do Brasil a democratizarem o uso dos dados de AI e Analytics nas suas operações, sempre com foco em como o negócio pode crescer, como o negócio pode gerar mais valor para os seus clientes. Então, é basicamente isso que a Databricks faz de uma forma mais simplista. Você deu um exemplo aqui em off, só para dividir com a nossa audiência também, para ficar claro para todo mundo. Basicamente, quando eu entro na Netflix e aparecem os filmes recomendados para mim. Disney Plus, iFood, então De fato, Disney e iFood são clientes. São clientes. Quando você pega, por exemplo, a sugestão daquele cupom do iFood, né? Para aquele hambúrguer que você estava pensando, a culpa é da Databricks. Na verdade, a culpa é do time deles, que usa a Databricks como esse motor de inteligência, mas mérito total do time do iFood. Mas é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Cara, que legal, que bacana. Porque no fim das contas, é você conseguir capitalizar dados que você... Hoje em dia é muito difícil as pessoas não estarem em redes sociais, não consumirem via celular, via internet. Então vocês pegam todos esses dados que antes ficavam perdidos e vocês criam uma estrutura, um padrão para eles, para as empresas conseguirem oferecer melhor os seus produtos para esses clientes. No final do dia, quando a gente olha para as empresas mais bem-sucedidas e mais valiosas do mundo, Apple, Microsoft, Google e tantas outras, todas elas são empresas conhecidas por utilizarem dados e AI nas suas operações e produtos. Talvez o Google se tornou o Google pela capacidade de prever ou sugerir aquilo que deveria ser escrito à medida que o usuário está escrevendo ou digitando no navegador. Ou o Facebook lá atrás pela capacidade de sugerir quem estava na foto, criando esse senso de comunidade. Ou Netflix, Tesla ou Uber pela capacidade de criar, né, um ambiente onde um motorista mais próximo vai ser conectado com o usuário. No final do dia, isso é dados, né, isso são dados e algoritmos. E as empresas que conseguem fazer isso, usar os dados que elas geram, tirar insights e informações, elas conseguem ter mais velocidade para gerar valor para os clientes, que consequentemente voltam para o negócio. Então, uma empresa que tem uma cultura data-driven, que a gente chama, ela tende a ter um faturamento 4 vezes maior do que seus pares e concorrentes. Mais de 80% dos CEOs têm estabelecido AI como uma das suas prioridades estratégicas. Só que é um mundo desafiador de ser entendido. É tudo novo. Então a Databricks vem para simplificar. Como é que a gente faz com que outras empresas nos seus setores se tornem líderes? Através da utilização dos dados que elas geram, dos modelos de AI que elas criam e da sua capacidade analítica de entender a inteligência do negócio. É basicamente isso. Então, tem muita oportunidade através disso. Cara, que legal. O seu trabalho dentro da companhia aqui na América Latina é oferecer esse serviço para novos clientes. Me certificar que o meu time tem suportado os nossos clientes na região, isso inclui América Latina, Brasil, de uma forma organizada e estruturada, apoiando eles a atingirem seus objetivos de negócio. Por quê? Porque por muito tempo a gente tem partido do princípio de usar a tecnologia para criar soluções para os nossos problemas. Então eu pego uma tecnologia e aí eu crio a solução para o meu problema. O meu papel é fazer com que os nossos times e os nossos clientes entendem os seus problemas antes, para então usar os dados para criar as soluções. Muda completamente. Muda, porque senão a gente está criando soluções que não estão conversando com o negócio. Quando eu parto do problema do negócio para então usar a tecnologia é um meio, não um fim. É diferente eu falar, vou construir uma arquitetura de dados para resolver o meu problema de score de crédito. Eu criei uma tecnologia que talvez não resolveu o problema. Quando eu parto do princípio de entender o problema, o impacto do problema, que eu estou dando crédito de forma errônea, que eu estou tendo problema de riscos envolvidos ou de fraudes, entendendo quais são aqueles componentes, eu volto para casa, entendo os meus dados, entendo a minha tecnologia, entendo meus processos, entendo o nível de governança, e aí eu começo a construir soluções personalizadas para aquilo. Qual que é o meu modelo de dados AI que vai me dizer que o Vinícius é um bom cliente para receber aquele crédito que ele está solicitando? Muda a lógica. E quando a gente muda a lógica, a gente está muito mais focado no valor que o negócio ele vai tirar a partir daquilo.
É diferente. Sem entendeu? dúvida. E para quem é o cliente dessa empresa que utiliza esse tipo de tecnologia, você tem uma sensação que parece que o aplicativo, aquele negócio foi feito só para você. É isso. E é uma sensação muito legal, né? Porque eu entro e falo, pô, tem exatamente tudo que eu gosto, eu gasto menos tempo para escolher o meu filme, é muito mais fácil escolher a roupa que eu quero comprar, porque já aparece ali tudo o que eu pesquiso, o que eu gosto, é feito para mim. E acho que essa sensação, no fim das contas, você não quer trocar uma empresa que pensa em você o tempo todo por um concorrente. Você deve ter uma retenção absurda de cliente. Você tende a mudar de uma marca para... 84% das pessoas entrevistadas através de uma pesquisa da Zendesk dizem que um cliente tende a mudar de uma marca para outra se ele tem experiências ruins ou não personalizadas. A gente vive hoje numa era da hiperpersonalização. Existe muito dado, muito dado. Diferente do petróleo, que é finito, e todo mundo fala que, né, dados são novo petróleo, eu concordo e discordo, porque petróleo é finito, dados não. Dados, a gente está chegando num momento que não para. Um clique aqui é um dado. Que eu vou saber que a experiência do meu usuário no iPhone ou no Android, ela é XPTO. Então a gente tem que ter essa capacidade de usar o dado ao favor, para então ter uma velocidade maior. Não é sobre o dado, é sobre a velocidade que a empresa tem para entender o seu consumidor e então tomar decisões de negócio que impactem o cliente. O cliente sendo impactado positivamente, ele vai comprar mais, ele vai consumir mais. E te ouvindo falar, lembrei do meu irmão é vendedor, ele trabalha na indústria do plástico e tá lendo muito sobre vendas, tal, ele tá gostando muito da área, já tá nela há um tempo. E aí ele me contou um negócio que ele leu que me surpreendeu demais. Ele tava contando sobre uma pesquisa que fizeram sobre a experiência do usuário em determinado site, o que o usuário ficava mais feliz. Então você tinha a opção A, o cenário A, que é quando você clica para atualizar uma página e não atualiza. Você tinha o cenário B, que você atualiza imediatamente. Então você clica, quero saber disso. Então você tem ali a página já personalizada para você imediatamente. Você tinha um cenário C, que aparecia assim, espere um segundo, estamos personalizando a página para você. E demorava cerca de 5 segundos para aparecer. Aparecia a mesma página do cenário B, que é aquela que você ia automaticamente. Qual os usuários ficaram mais felizes não é a que vai mais rápida, é a alternativa C. Você tá falando da personalização. Porque diz assim, ó, a gente tá sabe, não precisava dessa tela, mas aparece a mensagem, não demora muito. Eu me preocupo com você. É coisa de 3, 5 segundos e aí aparece. Esse é o cenário que os usuários ficaram mais felizes. E eu errei completamente, porque eu falei pro meu irmão, o B, o que é o mais rápido. E não. É o da... A gente vive numa era de personalização. E note um fenômeno... Vini, que os nossos clientes de Databricks, por mais que a indústria seja diferente, estão nos comparando com serviços como Uber, Netflix, Airbnb, que são empresas focadas no sucesso do cliente. Uma empresa de educação não está competindo só com uma outra empresa de educação, está competindo com o TikTok. Por quê? Porque a capacidade de personalização da experiência desse cliente é melhor lá. E ele não está preocupado se é a mesma indústria, se é o mesmo serviço. As pessoas vão falar, eu quero o mesmo nível de experiência que eu tenho no Netflix, na Amazon, por exemplo. E isso traz uma super oportunidade para as empresas que, de fato, querem atender bem os seus clientes. Porque o cliente ele está comunicando a todo momento. O cliente ele está comprando ali, ele está comprando acolá, ele está interagindo ou dando um feedback para você numa loja virtual ou um feedback nas mídias sociais. Se você consolida todos esses dados em um só local, trazendo todos os times de dados, áreas de negócio, para pensar soluções para ele, aí você vai ser bem sucedido. E a gente está numa era onde os negócios eles concorrem por atenção. Não é só quem tem o melhor produto. É quem entrega a experiência mais personalizada. Então existe uma grande oportunidade aqui. Não adianta achar que é o produto mais barato ou o produto com mais qualidade, que sim, são importantes, talvez até premissas. Mas quem está personalizando mais a jornada do seu cliente e as ofertas tem saído na frente. Flávio, nossa hora já deu, uma conversa espetacular. Você falou de toda a sua trajetória, falou de tecnologia, mas você também comentou que é pai. E aí essa última pergunta é sobre isso. Espero que você não espere essa pergunta fora da caixinha, que é: você deixa seus filhos mexerem no celular? Eu deixo. Eu deixo.
Cara, Porque tem muita gente que fala, não, celular, não sei o quê. Eu vou te falar... Você trabalha com isso, né? Eu vou te falar a realidade, tá? Pedagogicamente, eu deveria deixar menos. Quantos anos tem seus filhos? Eu tenho um de 6, um de 4 e uma de 8 meses. Nossa, parabéns. Só que as professoras não estão comigo no dia a dia. De noite não são as professoras que estão me ajudando, enfim, a apagar um incêndio ou ajudar minha esposa. Então, assim, em alguns momentos, de novo, pedagogicamente deveria deixá-los menos no celular, mas é a realidade. Às vezes, os 15 minutinhos no YouTube Kids é o momento que eu tenho para meditar, para poder... beber uma água para poder, enfim, relaxar, mas a gente controla bem. A gente controla bem e eu acho, e aí trazendo até um contraponto, eu estimulo muito meus filhos a jogarem alguns joguinhos que desafiam eles. Então, eu vejo até eles ali, não vou desistir, vou passar dessa fase, vou conseguir aquilo, como uma ferramenta. Mas a gente faz isso também fora do celular em outras atividades. Ô Flávio, pensa que essas empresas dos joguinhos daqui a pouco vira cliente de vocês. Aí Mas seus sim, filhos vão entrar e vai ter um joguinho personalizado. Mas a gente tem as principais empresas já são clientes de games personalizando ali sensacional. A jornada. Mas enfim, mas é um dilema, é um dilema. Ô Flávio, muito obrigado pela gentileza, pela troca. Eu fiquei muito feliz com a nossa conversa. Tenho certeza que fez muita diferença para quem tá do outro lado do fone de ouvido também. Curtiu? Eu adorei, espero que as pessoas tenham gostado também, que tenha sido bom pra você. Agradeço o convite, a oportunidade, acho que foi uma troca mútua aqui. Saio melhor do que eu entrei, aprendendo muito também contigo e com todo mundo. Pô, muito obrigado. Camisa 10 e faixa aqui, o nosso Flávio. Camisa 10 e faixa. Boa. Flávio, muito obrigado pela gentileza, foi muito bacana. Eu quero agradecer a você que tá aí do outro lado do fone de ouvido, que acompanhou toda essa nossa conversa, um papo pra lá de especial. Obrigado pela sua audiência. Se você chegou no meio da conversa, você perdeu o meu pedido de like, mas eu faço de novo. Você que tá aqui até agora, deixa o joinha na nossa transmissão e não se esqueça, se inscreve aí no canal do TC, porque isso ajuda a gente demais. Toda quinta-feira, toda segunda-feira é a reprise aqui do nosso Mover Voices, uma conversa que faz diferença para você que nos acompanha. Muito obrigado também à turma do Spotify, a Amazon Music, a gente tá na Amazon também, Apple Podcasts, Google Podcasts. Muito obrigado, pessoal, pela audiência de sempre. Na semana que vem, a gente tá aqui de volta com uma nova conversa relevante que faz diferença para sua vida, para os seus negócios e, claro, para os seus investimentos. Até a próxima, valeu, tchau!